Leitura do capítulo de Romanos 8. A vida dominada pelo Espírito Santo. Agora já não existe mais nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas a mesma vivem de acordo com o Espírito de Deus. Têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele? Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Nossa, olha o tamanho da misericórdia de Deus, cara. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também a vida, o corpo mortal a vocês também, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizem com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos. E por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornarmos parte do sofrimento de Cristo, também tornamos parte da sua glória. Que incrível, cara. A glória futura. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória de nós, com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo tornou útil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre, como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos por dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente.
Nossa, esse aqui é forte. Eu fico pensando nas reflexões das coisas que já passou na minha vida. Meu Deus. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não pode ver, não esperamos com paciência. Ainda assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas humanas juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. O amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque nem ele mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus e ele pede a Deus em favor de nós. Então, só em pensar que Cristo está pedindo em favor da gente, dá um alívio aqui. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão o sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos as vitórias, completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador. Que incrível, cara. Eu fiz um breve resumo aqui, né? Que em Romanos 8, Deus mostra a liberdade que existe em Jesus. Inclusive, Paulo começa dizendo que agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, quem está em Jesus não vive mais preso à culpa do passado, não vive mais preso no pecado. É de alegrar o coração. Ele também fala que o Espírito Santo nos fortalece, nos guia e até intercede por nós. Porque a gente faz tanta coisa errada, a gente fica com medo e pensa que é o fim do mundo. Não, cara, não. Cristo está lá intercedendo por nós. É só a gente se arrepender, entregar nosso coração. Ele também fala que o Espírito Santo nos fortalece, nos guia e até intercede por nós. Opa, tô repetindo. E no final vem uma das maiores promessas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente ama, se a gente está no favor de Deus, a gente não precisa de mais nada, né? É só crer, só acreditar que tudo é possível.
Romanos 8 mostra que em Cristo a gente não vive derrotado. A gente vive como filho de Deus, amado e sustentado por Ele. Eu fico aqui pensando porque cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade, algum problema. Mas eu sofri muito já. Só que depois que eu conheci a palavra, depois que eu comecei a buscar cada vez mais a Deus, eu comecei a me alegrar e ter esperança onde não tinha. Onde tinha exatamente tristeza, dor, depressão, mágoa, tudo que eu podia imaginar, nada disso foi capaz de me derrubar, porque Deus me sustentou, Deus me trouxe até aqui. Então Ele me fortalece demais. Então, só em pensar de ter chegado aqui e passar por todas essas provações e estar em alegria, eu convido vocês a conhecer mais a Cristo, a buscar mais a Cristo, a buscar a palavra de Deus, a se arrepender. Procurem a Deus, leiam a palavra. Ele tem uma vitória para você. Essas provações você não precisa passar sozinho, de jeito nenhum. Deus tem o melhor para sua vida. Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos. Valeu.